Vamos abrir a palavra de Deus na carta aos Romanos, capítulo 13, depois daquela sequência de pregações sobre a relação do cristão com o governo civil. Nós agora passamos à próxima sessão, capítulo 13, versos 8 a 10. Romanos 13, 8 a 10, diz assim a palavra de Deus. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se algum outro mandamento nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, pelo amor que o Senhor tem a cada um de nós e a tua igreja, especialmente em Cristo Jesus, fala-nos esta noite, Senhor, claramente, profundamente. Fala-nos como o Senhor quer, seja para a nossa exortação, seja para o nosso encorajamento, seja para salvar ou seja para condenar. O que nós te pedimos é que o Senhor fale, porque os teus servos te ouvem. Usa o pregador da palavra que foi escolhido pelo Senhor mesmo desde a eternidade para falar esta noite aos nossos corações. Glorifica o nome do teu Filho e seja honrado no nosso meio. É assim que nós pedimos em Cristo nosso Senhor. Amém. Uma das piores situações da nossa vida é quando nós temos uma dívida que nós não conseguimos quitar. Isso tira o sono de qualquer um, isso muda o nosso humor, abala o casamento, isso não nos deixa mais com paciência para brincar com os filhos, para ter momentos de lazer, porque nós só pensamos na dívida. Evidentemente, nós estamos imaginando que seja uma pessoa honesta, que se endividou, mas que deseja pagar. Isso tira o sono de uma pessoa que realmente é cumpridora dos seus compromissos. O melhor remédio para que nós não passemos por isso é ter cada vez mais cuidado. E é verdade que nem sempre é possível, porque existem imprevistos. Mas, na boa parte dos casos, é possível não chegar a uma dívida em que nós chegamos ao ponto da inadimplência, ou seja, de não conseguir quitá-la nos prazos, se nós tivermos alguns cuidados extras, né, de mantermos uma certa reserva, de termos ali uma condição de, no momento bom da nossa vida, criarmos patrimônio. Mas, sem dúvidas, esse é um ponto da nossa vida de fé, e não tenha dúvidas que isso faz parte, sim, da nossa religião, que nós devemos ter muito cuidado, porque certamente todos nós, em algum momento da vida, já caímos nesse pecado, de entrarmos numa dívida que nós não conseguimos pagar, passar por momentos difíceis para nós mesmos e para a nossa casa. E aqueles que saem de momentos assim, eles saem geralmente mais fortalecidos para nunca mais entrarem numa situação como essa. Para vocês terem uma ideia, os números do Brasil em termos de endividamento, veja, não é de inadimplência a priori, mas de endividamento, gira em torno de 78% das famílias do Brasil que tem algum tipo de endividamento, ou seja, que comprometeu a renda. E desses quase 80% dos brasileiros que estão endividados, eles estão endividados em algo em torno de 30% da sua renda. O número geral não me parece ser algo tão preocupante assim, porque esse número de 30% me parece ser um número razoável. Até o próprio governo permite que você se endivide quando você é funcionário público, até no máximo 30%, mas não é o ideal. Quanto menos dívida, melhor. Às vezes é necessário, especialmente num país como o nosso, em que o acesso aos bens de consumo é muito difícil, dado que a renda é baixa, então você precisa parcelar e acaba se endividando. Mas desses 30% que estão comprometidos, né, dos 80% que estão endividados, 30% estão comprometidos e outros 30% já não conseguem mais pagar
as dívidas que contraíram no passado. E aí sim é um problema seríssimo, porque toda uma cadeia passa a ser prejudicada. Quando eu não consigo quitar uma dívida do meu credor, este credor também tem dificuldades com os seus credores e isso gera um problema, né, em toda a população do país. Então, seja do ponto de vista individual, seja do ponto de vista coletivo, o cuidado com o endividamento é algo extremamente necessário. E é também prudente mencionar aqui que o endividar-se em si não é um pecado. O ter uma dívida que você consegue pagar não é um pecado. Nós não estamos tratando aqui de algum tipo de ordem divina que proíba você comprar parcelado, por exemplo, de você financiar uma casa. Não é isso. O texto bíblico nos ensina que nós precisamos sim ter, especialmente aqueles que fazem negócio, tem que ter coragem de assumir dívidas de longo prazo, de assumir dívidas que vão, por meio delas, fazer com que você comece a aumentar o seu patrimônio, já que você não tem um valor todo hoje. Então, este não é o problema. O problema é quando isto vira uma bola de neve, você já não consegue mais quitar os seus compromissos. Para vocês terem uma ideia, essa relação no Brasil, dos 80% da população que estão endividados, quem mais está endividado não são as pessoas que têm mais dinheiro, mas é o contrário. São os que têm menor renda é que se endividam mais. E os inadimplentes têm mais dificuldade com o que todo mundo já sabe, cartão de crédito e outros tipos de crédito muito fácil, que vem à nossa mão, geralmente, num valor superior à nossa renda. Tenha muito cuidado, porque as financeiras, as operadoras de cartão, elas sabem quanto nós ganhamos. Todas elas sabem, exatamente. Mas muitas delas nos dão um crédito no valor que nós ganhamos. Ou seja, se você gastar todo o crédito, então o salário do mês vai ser todo para pagar a fatura do cartão. Só que ainda tem água, luz, muitos pagam aluguel, prestação da casa e tantas outras contas que nós temos que pagar, mas o cartão te deu o crédito do valor do teu salário, do valor daquele montante que vem ao teu bolso todos os meses. Então, muito cuidado com isso, mas ainda pode ser pior, porque as operadoras de cartão de crédito, quando elas percebem que você é um fiel pagador, Deus sabe lá como você consegue pagar, já que a dívida é do tamanho do salário, eles passam a nos conceder um crédito superior àquilo que nós temos a receber. E eles não querem saber como você vai pagar. De uma forma ou outra, eles vão receber. Ainda mais sabendo que no Brasil é possível cobrar juros extorsivos de 180% ao ano para dívidas no cartão de crédito. Então, muitas operadoras até torcem para você não pagar no dia, porque não pagar no dia é sinônimo de lucro, já que no final das contas todo mundo que é responsável vai fazer um esforço, talvez até uma outra dívida para pagar aquela, trocando um juro mais caro por um mais barato. Então, a dívida em si não é um problema. O se endividar muitas vezes é necessário. Quem tem empresa no Brasil sabe muito bem o que é isso. A necessidade de você ter que trazer caixa futuro, não realizado ainda, para o dia de hoje. E assim fazer com que a empresa rode. Assim também eles fazem, né, de maneira responsável, os bons empresários fazem a conta que o juro que eles vão pagar no financiamento é muitas vezes muito menor do que o lucro que aquele investimento vai gerar para a empresa. Então, é uma dívida que foi pensada. E não só os empresários podem e devem fazer isso, como a pessoa física também deve fazer. Deve fazer as contas e perceber que existem alguns investimentos para a nossa vida que são realmente muito bons e que valem a pena o endividamento. Só que, ao contrair uma dívida, eu tenho que entender que aquele valor já deve estar separado da minha renda para que eu logo em seguida não faça outro. Esse é o problema de você se endividar demais, que você passa o cartão em 10 vezes agora e daqui a 5 minutos mais uma vez em 10 vezes, em 10 vezes, em 10 vezes, e você não lembra no próximo mês que já passou no mês passado. E aí, para isso virar uma bola de neve, você não conseguir mais quitar os seus compromissos, é algo muito comum.
eu não estou falando de coisas que vocês não sabem, eu estou falando de coisas que vocês vivem na vida prática, mas que o texto bíblico acaba de nos dizer que nós devemos ter cuidado com isso. Quando o apóstolo Paulo abre essa seção dizendo: a ninguém devais coisa alguma. A ninguém devais coisa alguma. E a ninguém não é os crentes. Não é um irmão dever a outro irmão. Não está simplesmente restrito aos arraiais evangélicos. Não, a ninguém quer dizer a absolutamente ninguém. Nós devemos ter honra de passarmos pela cidade e ninguém apontar o dedo e dizer: lá vai o mal pagador. Que desonra, especialmente para os crentes, é chegar num lugar e o comentário é: não venda nada fiado que vai perder. Esse aí que dá a paz do Senhor, não venda fiado porque você vai perder. Porque já não é mais uma vergonha simplesmente para aquela pessoa, é uma vergonha para a igreja e principalmente é uma vergonha para o nome de Cristo. Quando eu digo isso, mais uma vez com todo cuidado, eu não quero me referir às pessoas que são cuidadosas, zelosas, mas por um infortúnio da vida, como por exemplo um desemprego inesperado, o sujeito tinha a renda dele certinha e ele perdeu o emprego. E alguns meses seguintes a esse incidente que aconteceu na vida, ele não consegue quitar todas as dívidas. Não é sobre esse tipo de pessoas que nós estamos lidando aqui. Nós estamos falando sobre pessoas que são contumazes nesse erro, que pecam e levam uma vida de endividamento e de inadimplência que se confunde com os seus próprios anos de vida. O tempo que ele tem de vida é o tempo que ele tem de não pagar as pessoas. O apóstolo Paulo nos lembra: não deveis a ninguém coisa alguma. É um compromisso que os crentes devem ter. Veja, e este texto ele não surge do nada. Ele não apareceu aqui do absoluto nada. Ele está dentro de um contexto. Ele está dentro de um capítulo que está dentro de um livro. Paulo está construindo um pensamento desde o capítulo 1, tratando de salvação de judeus e gentios, demonstrando que tanto uns quanto os outros precisam do poder de Cristo para a salvação, que se eles não buscarem a Cristo, sejam judeus ou gentios, eles estarão perdidos. Ele fala sobre a esperança futura de Israel, e depois de tudo isso, depois de explicar toda a doutrina da salvação do capítulo 1 até o capítulo 11, ele inicia o capítulo 12 nos mostrando como nós devemos viver com base nesta doutrina, a doutrina da salvação. Portanto, tudo o que ele disse do capítulo 12 para trás, até o verso 36 do capítulo 11, é a parte doutrinária, onde ele está explicando o fundamento da salvação, que é Cristo. Ele deixou isso muito claro várias vezes. O que crê é justificado pela fé e tem a salvação no Senhor, seja ele judeu ou gentio, não importa. Agora, a partir do capítulo 12, verso 1, ele inicia a parte prática, como viver depois de ser salvo. E o primeiro compromisso dos crentes depois de serem salvos é o culto. Rogo-vos, pois, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Aí ele diz, logo em seguida, esse culto racional, ele requer uma mudança de vida, mas não vos amoldeis ao mundo. Por outro lado, transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aí ele vai fazer uma conexão entre o culto e a vida de segunda a sábado. O culto é o princípio de tudo. Depois de ser salvo, eu preciso todos os domingos estar na igreja para cultuar ao meu Deus. É o início da prática do cristão. Não é o fim, é o início. Por isso que é no primeiro dia. Depois disso, há uma conexão de vida. Eu preciso ser transformado pelo que Deus fez por mim na salvação e pelo que eu ouço no culto. Aí, logo em seguida, no capítulo 12, se você quiser acompanhar, dos versos 3 até o verso 8, ele ensina como eu devo lidar comigo mesmo. Qual a impressão que eu devo ter de mim mesmo? Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação,
conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Veja, de onde procede isso? Do estilo, da forma como nós somos salvos. Como judeus e gentios não têm nenhum mérito na salvação, então ambos precisam olhar para si mesmos e dizer com moderação quem nós somos. Somos miseráveis pecadores. Então não olhe para si mesmo depois da salvação achando que você é alguém muito importante, porque você não é. Tudo que você tem em Cristo é favor dele. Logo em seguida, a partir do verso 9, ele nos ensina a convivermos no meio da comunhão dos santos, na igreja. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal. Veja, o amor fraternal é o amor de irmãos. Portanto, o que ele vai dizer a partir do verso 9 diz respeito a como os salvos convivem na igreja. Nós já vimos isso. Mas e com aqueles que não vão muito com a nossa cara? Os que são nossos inimigos, como nós devemos lidar com eles? A partir do verso 17. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Até com os inimigos existe uma disposição diferente a partir de agora, quando eu sou salvo. Eu tenho disposição ao meu respeito, eu não penso demais de mim, eu olho para os meus irmãos e olho com amor fraternal, mas aqueles que não gostam de mim, os meus inimigos, enquanto eu puder, eu vou ter paz com eles. Eu vou sempre estender a mão para ajudá-los, se possível. Então, essa é a forma dos crentes agirem de maneira social. Mas alguém poderia dizer, e agora, como cristãos, como eu devo me relacionar com o governo civil? Lembrem, o apóstolo Paulo está escrevendo uma carta à igreja de Roma, que era uma igreja que estava cheia de cristãos, judeus e gentios, mas que era governada pelo Império Romano, que era um império completamente anticristão. A pergunta que Paulo faz, ele levanta a pergunta como se um interlocutor imaginário o fizesse, e quanto ao governo civil? Se é um governo mau, se é um governo ímpio, como eu me relacionar com ele? Então Paulo, capítulo 3, verso 1, começa dizendo, toda alma esteja sujeita às potestades, porque toda potestade, toda autoridade foi constituída por Deus. E ele passa a nos ensinar como nós devemos ter respeito às autoridades, mesmo quando elas são ímpias. Essa é a forma correta de alguém que foi salvo pela graça se comportar diante das autoridades, não só do governo civil, mas do governo da igreja e em todas as outras autoridades, em casa, no trabalho, seja onde for. Respeitem as autoridades, porque não respeitá-las é desrespeitar o Deus que as constituiu. E por fim, ainda no trato com as autoridades, ele nos ensina no verso 7, portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra, a ninguém devais coisa alguma. Você percebe agora que faz sentido? Você que foi salvo pela graça, que precisa saber quem você é, como lidar com os irmãos, como lidar com os inimigos, como se submeter às autoridades, não devam coisa nenhuma a ninguém. A ninguém quem? Nem a Deus, nem a si mesmo, nem os irmãos da igreja, nem os de fora, e muito menos as autoridades. Deem a cada um o que lhes é devido. Não devais a ninguém. É dentro desse contexto. Ou seja, nesse contexto, imediatamente antes do verso 8, vem o verso 7. Então, qual é a primeira autoridade a quem eu não posso dever? Ao governo civil. Eu devo dar a honra que lhe é devida, não pela pessoa. Se nós olharmos para as pessoas do nosso governo, dificilmente daremos honra. Mas eu tenho que olhar para o sujeito, em toda a sua maldade e malícia, e lembrar que Paulo disse isso, fazendo com que os crentes enxergassem por trás do imperador romano o poder de Cristo. Por trás do imperador romano havia a autoridade de Cristo, porque foi Cristo que o constituiu, sendo ele o rei sobre todas as coisas. Então, olhar para os nossos governantes, se esforcem para verem Cristo por trás deles.
nem que seja para o nosso juízo, mas é Cristo que os colocou naquele lugar. Então não devam a honra devida a esta autoridade, não por ela mesma, mas pelo ofício que ela carrega. Mas não somente honra, temor. Nós devemos temer as autoridades, o poder que elas têm na igreja com as chaves, os filhos temendo os seus pais, porque trazem a vara, e os cidadãos temendo o governo civil, porque trazem a espada. E além disso, nós devemos pagar-lhes impostos. Nós tivemos toda uma pregação semana passada. Quem não estava aqui pode visitar o nosso canal e ver uma pregação inteira sobre impostos. Desde a origem, passando pelos tipos de impostos, quais são bíblicos, quais não são, até a conclusão de como nós devemos lidar com isso. E o fato é, se a gente não pagar, o prejuízo é tão grande, é tão maior, que vale a pena até pagar e deixar Deus resolver. Agora, tudo aquilo que eu posso fazer para pagar menos, eu vou fazer. Tudo que é lícito, tudo que é justo, tudo que não vai me trazer consequências maléficas que são piores do que pagar, eu vou fazer, não tenha dúvida. Esse é um conselho que eu dou aos irmãos. Existem meios justos, contábeis de se pagar menos. Procurem, busquem, não devam, mas também não paguem aquilo que não é devido. E o nosso sistema tributário é tão louco que é muito provável que nós tenhamos pago vários impostos que não devíamos. Pago a mais o que deveria ter sido pago a menos, e não espere que o governo vá devolver. Então você precisa ter cuidado em não pagar além do que já é devido, mas pagar, porque a consequência de não pagar é pior. Até os impostos que são antibíblicos, nós devemos orar para que eles sejam retirados, mas por enquanto pagá-los para que nós tenhamos liberdade, inclusive, para continuar. Porque, como vimos semana passada, não pagar o prejuízo é muito maior. Então, é nesse contexto que ele diz: a ninguém deveis coisa alguma. Mas aí tem uma exceção, logo em seguida, no verso 8, observe na sua Bíblia: a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros. Quem paga aluguel, geralmente usa uma expressão que é o seguinte: paguei um mês, já estou devendo o outro. É verdade que é uma dívida sem fim, né? Mas você usa o bem. Você está usufruindo de um patrimônio que é de outra pessoa e que esse patrimônio vale muitas vezes mais do que a parcela que você está pagando. Então é justo. Mas o sentimento é esse, é que você está pagando por um negócio que não se acaba nunca e nunca vai ser seu. Mas você está usufruindo. Pois o sentimento a respeito do amor é muito semelhante. O amor é uma dívida que nós contraímos simplesmente por existir. O fato de nós existirmos nos faz devedores do amor uns aos outros. Tem dívida que eu posso me livrar. Tem dívida que eu posso não contrair. Mas a dívida do amor, ela é colocada sobre os ombros de todos que têm vida. E por que é assim? Por que é assim? Eu preciso voltar lá para o começo da história para que vocês lembrem, porque esta dívida, ela é impagável, intransferível e todos nós temos. Quando o Senhor criou todas as coisas e colocou Adão e Eva no Éden, Ele os amou. Ele os amou com um amor incondicional. Porque o que foi que levou Deus a criar Adão e Eva? A não ser a sua própria escolha. Deus escolheu amar aqueles que nem existiam ainda. E os trouxe à existência para amá-los. Então, à medida que Adão e Eva começaram a sua vida, imediatamente eles já tinham uma dívida diante do Senhor. Eles precisavam ser gratos pelo amor de Deus. E é por isso que o começo da lei é amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a nossa força, de todo o nosso coração e com todo o nosso entendimento. Isso quer dizer, com todo o nosso ser. E por que nós temos a obrigação, desde o Éden, de dar esse amor a Deus acima de todas as coisas? Porque foi Ele que nos criou.
O fato de alguém nos dar a vida nos faz devedores. Ora, se um pai humano olha para o seu filho e espera alguma gratidão, pelo simples fato de ter trazido ele à vida, mesmo não tendo todo o controle sobre a vida dos seus filhos, imagina Deus, que livremente, que de maneira condescendente, fez com que existisse a raça humana. Quanto nós não somos devedores a Ele? E por que a Ele primeiro? Porque Ele é o nosso Criador. Então, os primeiros 4 mandamentos que Ele dá à raça humana dizem respeito à nossa relação com Ele. Ele diz: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, ou seja, você não vai desvirtuar a adoração a mim, cuida do meu nome, santifica o meu nome, e cuida do meu dia, santifica o meu dia. Então, eu tenho o Deus a quem eu devo adorar, a forma como eu devo adorar, o nome que eu devo honrar e o dia que eu devo adorar este nome. São os 4 primeiros mandamentos que resumem a nossa relação com o próprio Criador. E isso é resumido no Antigo Testamento, para quem acha que essa expressão é do Novo Testamento, lá em Levítico, capítulo 19, abra comigo. Levítico 19, verso 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Muita gente acha que essa expressão só é vista no Novo Testamento, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Isso não é do Novo Testamento, isso foi dito lá desde o Antigo. Primeiro respeite a mim, depois ame o teu próximo. Isso é muitas vezes reverberado no Novo Testamento, mas o fundamento está lá. Ame a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Porque nunca pode ser o contrário. Porque ninguém vai aprender a amar o seu próximo se, em primeiro lugar, não amar o Deus que fez o teu próximo. Agora, alguém que diz que ama a Deus, que não vê, mas não ama o seu irmão que vê, é mentiroso, disse a palavra de Deus. Porque se você não ama alguém que você consegue ver, como é que você vai amar ao Deus que você nunca viu? São 2 formas de amor que estão ligadas uma à outra. Amar a Deus acima de todas as coisas me faz ser grato por existir. É a primeira forma de amor. Mas esta forma me faz ter uma segunda forma de expressão de amor. Porque Deus não só criou a mim, mas Ele criou a todos nós. Então, por amor a Deus, eu amo o meu próximo. Voltando lá para Romanos 13, ele diz: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. O cumprir a lei aqui não é para salvação, é impossível, por todo aquele caminho que nós fizemos desde o capítulo 1 até o capítulo 11, demonstrando que a salvação é pela fé, é pela graça, e eu tomo aquilo ali por meio da fé. Ponto final. Então, como é que ele diz aqui? Está se contradizendo de dizer que amar é sinônimo de cumprir a lei? Não. É porque existe um movimento que nós fazemos em relação à lei. Perceba, antes de nós conhecermos a Cristo, nós olhamos para a lei e nos desesperamos. Eu olho para os mandamentos e digo: estou perdido. Porque tudo que Deus mandou fazer eu não faço. Aí o que é que a lei me faz? Ela aponta para Cristo. Aqui não tem solução para você não. Volta para Cristo. Eu vou para Cristo. E me ajoelho aos pés dele, clamando por perdão. Quando ele me perdoa e eu sou salvo, aí quais são as primeiras palavras de Cristo? Volta para a lei. Volta para a lei. É por isso que o jovem rico, lá de Mateus capítulo 19, que chega a Cristo perguntando: como eu posso entrar no reino dos céus? Ou seja, é uma espécie de ingresso. Como eu posso comprar? Aí Jesus disse: você quer por meio do cumprimento da lei? Então eu vou lhe ensinar.
Aí ele começa a citar os mandamentos da segunda tábua, que são relativos à nossa comunhão uns com os outros. Aí o jovem rico diz: tudo isso já tenho observado. Tipo assim, manda mais, isso aí está fácil. Aí Jesus diz: ah, é? Então faz o seguinte, vai, toma todos os teus bens, vende, e o que você conseguir levantar, dá aos pobres. Qual o final de Mateus 19? O jovem rico saiu muito triste porque era muito rico. Parece até, né, uma maneira não muito hábil, né, circular de falar. Ele saiu triste, o jovem rico, porque era muito rico. Mas para demonstrar o que estava no coração dele, o verdadeiro pecado dele era a idolatria. Aquele jovem, ele tinha um Deus no coração que não era o Deus da Escritura, era o dinheiro. Então ele nunca poderia amar verdadeiramente, porque antes de amar Deus, ele amava o dinheiro. E sendo assim, ele não poderia cumprir os mandamentos. Cumprir o mandamento do amor só é possível quando se ama a Deus acima de todas as coisas. Então, eu amo o meu próximo como a mim mesmo. Isto é cumprir a lei. Eu fui até a lei disse, não tem solução, eu corri para Cristo. Chegando a Cristo, eu recebi graça, e em seguida ele disse como ao jovem rico: volta para a lei. Agora é a hora de você voltar à lei. O jovem rico queria fazer o primeiro caminho pela lei. O Senhor disse: isso é impossível. Mas a todos quantos pediram perdão ao Senhor, ele disse: volta para os 10 mandamentos e cumpre. Nós estamos habilitados agora, irmãos, a cumprir, não perfeitamente, mas todos os dias cumprirmos um pouco mais dos mandamentos. É por isso que ele começa a citar, logo em seguida, no verso 9, perceba: com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Veja, o texto não está se preocupando aqui com a ordem dos mandamentos. Alguns autores dizem que esta ordem é da Septuaginta, daquela tradução grega do Antigo Testamento, e outros dizem que simplesmente foi uma citação de cabeça. Então, ele não está preocupado aqui de citar os mandamentos em ordem, mas ele cita o 7º, o 6º, o 8º, depois cita o 9º e o 10º. Todos os mandamentos da segunda tábua. Mas alguém pode dizer que está faltando o 5º. Só que o 5º já foi abordado no começo do texto. Romanos 13, 1-7 fala sobre a honra que é devida às autoridades. Então, todos os mandamentos da segunda tábua já estão aqui sendo honrados de alguma maneira. Amar ao outro é cumprir o mandamento. Eu não posso dever nada a ninguém, mas tem uma dívida que é impagável. É o amor ao meu próximo, é um aluguel eterno. Eu pago e fico devendo de novo. Só que é diferente do aluguel de outra conta que não tem fim. Porque eu pago, fico devendo, mas eu fico mais rico. É difícil até de entender, mas é assim. Quanto mais eu pago com amor, mais eu devo, mais eu fico rico. Porque o Senhor me enriquece dessa graça. Só que amar não é do meu modo. Amar o próximo não é da minha forma ou como o mundo me ensina a amar. É do modo de Deus. Porque vocês vão perceber que existem muitas formas de amar no mundo. Existe até, na nossa época, um governo do amor. O governo do amor que tem nos governado nesse tempo é o governo que está fazendo o seguinte: nós estamos extremamente endividados. Nós estamos nos endividando como país mês a mês. A dívida do Brasil esse ano já está extrapolada. E o ministro da Economia está tentando, de alguma forma, diminuir o rombo. Mas aí a nossa primeira-dama resolveu fazer uma espécie de evento com vários artistas ao custo de 33 milhões de reais. Esse final de semana, não tinha quase ninguém, inclusive. 33 milhões de reais. Sabe qual é a desculpa? Ajudar as pessoas que passam fome no país e no mundo.
Ora, se você pega 33 milhões de reais e distribui cesta básica, alimento, de outras formas, ajuda um ou outro a colocar uma venda, empresta sem fins lucrativos ali, quantas pessoas teriam sido verdadeiramente ajudadas? Mas o governo do amor, e nesse tipo de amor, é assim que eles te amam. Eles gostam tanto de pobre, que quanto mais pobre, melhor. Os conceitos de amor desse mundo são assim, irmãos. São semelhantes ao governo. Eles te amam tanto, que eles querem te ver pobre o resto da vida. De tanto amar o pobre, eles querem ver cada vez mais pobres no Brasil. As formas de amor que se demonstram são essas. É o jovem que quer namorar com a mocinha e ele pede uma prova de amor para ela, sem se casar. É o amor. É o amigo que quer ludibriar um amigo e utiliza do amor fraternal para tomar algo que é do outro, para tomar a esposa do outro, para tomar os bens do outro, para pedir emprestado e não pagar. Mas eles dizem que nós devemos fazer isso porque nós temos amor uns pelos outros. Amor é você pegar, fazer sua família sofrer para ajudar alguém que a vida inteira viveu na devassidão. E a esposa diz, mas meu filho, a gente não tem nem para nós mesmos. E você diz, mas eu preciso amar o meu próximo. Isto não é amor, irmãos. O amor é definido pela própria lei de Deus, está aqui. Você quer dizer que ama alguém, não é o que você pensa que é amor. Há um certo tempo eu acompanhei discussão de um conselho de uma igreja, quando houve um pecado público na igreja, e alguns presbíteros propuseram a disciplina. Um dos presbíteros se levantou e disse, ora, mas isso aqui é uma igreja ou é um quartel-general? Isso aqui precisa ser muito mais um hospital do que um tribunal. Ora, esses argumentos, irmãos, são aparentemente muito piedosos, né? Quem não quer que a igreja se pareça com um hospital que cura os feridos? Quem não quer que a igreja se pareça mais com um lugar de paz e tranquilidade do que com um quartel? O problema é, como é que se sara uma ferida? Quando você chega no hospital, às vezes é necessário arrancar a carne. Às vezes é necessário esfregar a ferida. E o paciente grita de dor. Mas quem está tratando sabe que se não for dessa forma, não vai ficar bom. As crianças não entendem quando a gente leva os nossos filhos para um pronto-socorro, para que eles sejam tratados ali com injeção. Eles ficam irados. Eles dizem, como é que meu pai e minha mãe traz aqui para sofrer uma dor dessa? Mas nós sabemos conscientemente que é o melhor para a vida deles. E assim por diante, irmãos, tantas formas de tratar com amor passam por meio do sofrimento, e a maior de todas é a nossa salvação. Não há salvação sem cruz. Não há restauração sem disciplina. Não há cura sem tratamento. Então, estes mandamentos que nos foram dados aqui, irmãos, são estes que definem o que é amor. Sabe o que é amor? Segundo o mandamento aqui, não adulterarás. É você como homem ou mulher observando um homem que é atraente, que é bonito. Você dizer, não é meu. Porque aí você cumpre não só o não adulterarás, mas também o não cobiçarás. Você primeiro mata aquilo no coração. É bonito, eu sei que é, mas não é meu. Mas aí, a cultura que nós estamos metidos é a cultura que romantiza o adultério. Ora, não foi assim que durante muitas décadas as novelas que invadiam as nossas casas floreavam o adultério? Começava com uma música romântica ali, mostrando
o marido malvadão que não dava atenção à esposa, e a esposa era encantada por um jovem rapaz que agora dava toda a atenção a ela. Não foi assim? Mas a Bíblia diz que isso não é amor, isso é ódio. Quem faz isso não ama, odeia. Quem ama a Deus, ama ao seu próximo como a si mesmo. Ele diz mais: não furtarás. Eu amo o meu próximo, mas eu compro um negócio a ele sabendo que eu não posso pagar. E eu sei que eu vou dar um prejuízo a ele. Não ama. Isso é ódio pelo teu próximo, porque você quer algo que não é teu, mas é do outro, mas você sabe que não tem condição. A ninguém deveis coisa alguma. Eu faço isso com o meu próximo, com o meu amigo, ou com alguém que não é meu amigo, mas é alguém que é meu próximo. Porque próximo aqui é absolutamente qualquer um. Se lembra do samaritano? A história do samaritano define o que é o próximo. Jesus disse: todo aquele que chegar perto de ti e precisar, este é teu próximo. Não furtarás. Quando eu sei exatamente o que eu posso e o que eu não posso fazer, e cumpro os meus compromissos, eu posso dizer: eu amo o meu próximo. Quando eu mesmo tentado, pela minha própria natureza pecaminosa, a tomar a esposa de alguém, a mulher de alguém, que não é minha, e eu não faço isso, eu mato isso no meu coração, eu amo o meu próximo. Quando eu vejo alguém crescendo, porque ele cita aqui: não cobiçarás, e a natureza pecaminosa que cada um de nós tem, é de invejar, de querer que aquela pessoa que está crescendo diminua, eu vou lá no meu coração e mortifico a minha carne. Não cobiçarás, e assim eu amo o meu próximo. E o resumo de tudo isso, segundo o apóstolo Paulo, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E no verso final ele diz: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O cumprimento da lei para a salvação é amor também. Cristo nos amou, sendo nós ainda pecadores, e cumpriu a lei no meu lugar, ponto. Mas o cumprimento depois da salvação, para o processo de santificação, é amor. Então todos aqueles que foram salvos em Cristo têm a obrigação de amar uns aos outros. Não somente a família, não somente os irmãos da igreja, mas todo aquele que se aproxima de nós precisa ser alvo do nosso amor. E aí, amar, aqui veja, o amor não faz mal. Mas eu queria lembrar os irmãos que quando a Bíblia diz não faz mal, ativamente, ela quer dizer também que não planejam o mal. Eu não devo nem planejar essas coisas. Mas se foram planejadas, eu preciso matar no meu coração. Mas planejando, eu não posso deixar elas virem a serem executadas. Não faz mal ao próximo. Porém, todo mandamento que me proíbe de algo, me exige o contrário. Não é só não fazer mal, é fazer bem. Não é só não adulterar, é fazer tudo para preservar o meu casamento e o casamento do meu próximo. Não é só não cobiçar, é estar satisfeito com o que Deus me deu e me alegrar com o enriquecimento do meu próximo. Não é só não furtar, é envidar todos os esforços para que o patrimônio do meu próximo seja preservado. Se você fizer isso, você pode dizer: eu estou aprendendo a amar o meu próximo. Só que isso só é possível se você, em primeiro lugar, amar a Deus acima de todas as coisas. Se você não conhece Cristo, você não ama o teu próximo. Nenhum ímpio ama o seu próximo. Ele pode ter, sim, alguns episódios que ele demonstra um certo carinho. Mas esse amor só é possível quando, em primeiro lugar, passou pela cruz do Calvário. Quando nós provamos do amor de Cristo, como o apóstolo Paulo nos ensinou até o capítulo 11, nós somos habilitados a amar o nosso próximo. Então, aqueles que não conhecem Cristo ainda,
Não tentem cumprir esses mandamentos sozinhos. Primeiro se arrependam dos seus pecados. Aprendam a amar a Deus acima de todas as coisas e, então, ao teu próximo como a ti mesmo. Segundo lugar, aos crentes. É impossível que alguém que diz que ama a Deus acima de todas as coisas viva obstinadamente uma vida contrária a estes mandamentos. Nós devemos viver, sim, sabendo que somos quebradores, que somos infratores dos mandamentos do Senhor. Mas não temos prazer nessas coisas, lutamos contra elas. Porque é grande hipocrisia dizer que ama a Deus e não amar o nosso próximo. E por fim, não se preocupe em amar a si mesmo. Não se preocupe. Não existe um versículo bíblico que fundamente o que muitos psicólogos ensinam nos nossos dias. O sujeito adultera, mente, cobiça, faz todo tipo de desgraça, chega na terapia, aí ele passa a contar uma história colocando a culpa nos outros. Aí o que é que o terapeuta diz? É porque você não se ama. O que você precisa é amar mais a si mesmo. Isso é doutrina de Satanás, irmãos. Nós não precisamos amar mais a nós mesmos. O que Paulo diz na carta aos Efésios, capítulo 5, verso 29, é que ninguém jamais fez mal à sua própria carne. Tratando do casamento, ele diz para amar a esposa, por quê? Qual é o fundamento de amar a esposa? Porque ninguém jamais fez mal à sua própria carne. Porque a tua esposa é a tua própria carne. Então ninguém precisa receber a ordem, ame-se mais a si mesmo. Você já se ama demais. As pessoas que se cortam, que se suicidam, que fazem todo tipo de malefício a si mesmo, não é porque elas se amam um pouco, é porque elas se amam tanto. É porque elas são tão orgulhosas que elas acham que o que elas estão passando é injusto, é absurdo. Então é um protesto contra Deus. Nós nos amamos demais, irmãos. Amamos tanto que Deus diz assim: pegue esta referência, que é o teu amor a ti mesmo, e faça o mesmo com o outro. Se você amar a Deus acima de todas as coisas e amar o teu próximo nos termos da lei, como você se ama, o mundo será outro. Seria desnecessário a espada do Estado, a vara dos pais e as chaves do conselho da igreja, se nós cumpríssemos essa lei. Se cada um de nós amássemos uns aos outros como a nós mesmos, tendo Deus como referência, era desnecessária a punição. Que Deus nos ajude, irmãos, durante esta semana e o restante da nossa vida, amarmos a Deus acima de todas as coisas, ao nosso próximo como a nós mesmos, pagando a nossa dívida e não devendo nada a ninguém. Amém. Vamos orar. Damos graças a Ti, ó Deus bendito, Pai amado, Senhor das nossas vidas, aquele que tem todas as coisas em suas próprias mãos. Nós devemos tudo ao Senhor, nós não somos nada sem Ti. Reconhecemos, Senhor Deus, a nossa pequenez e agradecemos ao Senhor, porque o Senhor condescendentemente nos recebeu, nos sarou e nos salvou em Cristo Jesus. Nos ajuda, Senhor, a não dever nada a ninguém, especialmente o amor, que é uma dívida difícil, impossível de ser paga nesse mundo, mas que estejamos sempre dispostos a pagar um pouquinho mais para que o Senhor nos enriqueça, amando ao Senhor acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Ajuda-nos a cumprirmos a Tua lei, em Cristo nosso Senhor. Amém. Nós vamos ficar de pé para cantarmos em resposta à pregação o penúltimo salmo, aliás, Salmo 119, versos 1 a 8.
Abramos a palavra do Senhor, da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Primeira aos Coríntios 11, a partir do verso 23. Texto da instituição da Ceia do Senhor, a partir do verso 23 até o verso 30. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo é a maior expressão do que nós acabamos de ouvir como exortação para as nossas vidas. Cristo amou a Deus, seu Pai, acima de todas as coisas, a ponto de deixar a glória e ser humilhado, tendo um corpo semelhante ao nosso, com todas as limitações que um homem tem. Mas Cristo também demonstrou amor ao seu próximo, quando morreu na cruz do Calvário. Porque na cruz do Calvário ele cumpriu a vontade do Pai, mas na cruz do Calvário ele olhou para cada um de nós. E naquele lugar ele nos amou. O Pai nos amou dando o seu Filho. O Filho nos amou entregando a sua vida. O Espírito Santo nos amou, selando esta obra no nosso coração. A Trindade nos ama, irmãos. Deus nos ama. Por isso nós devemos amá-lo. E porque Ele nos deu irmãos e pessoas que andam ao nosso redor, nós devemos amar estas pessoas com o mesmo amor que nós temos a nós mesmos. Esse amor não é aprendido senão na cruz do Calvário. E não é encorajado e alimentado senão na pregação da palavra, de maneira verbal e também na encenação do Evangelho de Cristo. Aqueles que são alvos do amor de Deus, que estão em plena comunhão com o Senhor, são membros da igreja, eles são convidados agora a participar do pão e do vinho. Este é um sacramento que foi instituído pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que não faz com que os elementos sejam modificados, transformados na sua essência. O pão continua sendo pão e o vinho continua sendo vinho. Mas nós cremos, irmãos, nós cremos que este pão, a partir de agora, ele recebe a presença real e espiritual do nosso Senhor Jesus Cristo. E este vinho da mesma maneira. Nós vamos receber Cristo no corpo, no sangue, e nós vamos ser alimentados pela obra salvífica do Senhor, encorajados para mais uma semana. Por isso que é uma grande bênção, e deve ser motivo de todos nós vivermos uma vida santa, para nunca sermos retirados desse momento tão glorioso da fé cristã, em que o Senhor nos chama à sua casa para comermos juntos. Nós vamos orar pedindo ao Senhor que nos dê a real condição de participarmos desses elementos. E eu aproveito para convidar o presbítero Luciano, o presbítero Leandro, porque eles vão me ajudar na entrega dos elementos. Vamos então à presença do Senhor. Graças te damos, ó Deus, pelo teu amor que foi demonstrado na cruz do Calvário. O amor do Pai em dar o Filho, o amor do Filho em cumprir a vontade do Pai, olhando para cada uma das nossas almas, e o amor do Espírito em selar esta obra no coração dos eleitos. Por isso nós estamos aqui, Senhor.
não sem antes nos lembrarmos quem somos, indignos, pecadores, mas ao mesmo tempo lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Por isso, Senhor Deus, nos alimenta com este pão que nos faz lembrar do corpo de Cristo e a partir de agora tem, de maneira real e espiritual, a presença dele. Abençoa também este vinho, qual tem um uso comum nas nossas casas, mas agora tem um uso santo. Cristo nele, espiritualmente, nos abençoará. Que o Senhor possa usar esse tempo que nós vamos passar aqui, nessa refeição pactual, para nos alimentar a alma, nos encorajar e nos fazer fortes e vigorosos para cumprirmos a palavra que o Senhor nos ensinou, amando a Ti, Senhor, acima de todas as coisas, e ao nosso próximo como a nós mesmos. Amém. Convido os presbíteros, eles vão me ajudar na entrega dos elementos.
e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, o Senhor tomou um cálice e disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Oremos, meus irmãos. Senhor bendito, graças nós te damos, ó Pai, por esse dia. Te bendizemos, ó Deus, por essa rica oportunidade que o Senhor nos concedeu, mais uma vez, de poder ouvirmos a Tua voz. Agora, Senhor, nos ajude a reter nos nossos corações, a guardar a Tua palavra, Senhor, e vivermos em conformidade com ela. Ajude-nos, ó Deus, a amar o Senhor acima de todas as coisas. Nos dê essa graça, Senhor, dia após dia. E, ao mesmo tempo, nos ajude, Senhor, por meio do Teu Santo Espírito, a amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Para que o Senhor receba todo o louvor devido, para que o Senhor receba toda a glória devida. Obrigado, Senhor, por esse rico banquete que o Senhor nos oferece mais uma vez nesse dia. Sabemos que somos indignos por nós mesmos, mas nós te louvamos porque o Senhor nos amou, entregou o seu único Filho para que pudéssemos, ó Deus, ter vida e pudéssemos ser adotados pelo Senhor. Por isso nós te rendemos graças mais uma vez nessa noite. Em nome do teu Filho Jesus Cristo nós te oramos. Amém. Fiquemos de pé, irmãos. Vamos cantar o último salmo desse domingo, Salmo 117. Amém. Povo de Deus, recebam a bênção do Senhor. Ide em paz, povo da aliança. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém. Pode sentar, irmãos.